Bom, como usar um bom pincel? Eu já falei um pouquinho, já dei algumas dicas no vídeo anterior, mas eu vou falar de novo aqui, mais focado, para gravar melhor, você entender melhor. E eu vou usar como exemplo esses meus pincéis chatinhos, né? Mas tudo que eu falar aqui, você se aplica, né, para os outros tipos de pincéis. Então é o seguinte, um pincel bom é um pincel novo, claro, mas na verdade todos os pincéis eles vão servir, né? Se seu pincel ficar um pouquinho mais velho, mais assanhado, ele vai continuar servindo. A questão é você entender para que serve cada um, né? Quando que você pode usar cada um para você tirar o melhor resultado. Então, quando o seu pincel tá novinho, ele tá todo alinhadinho aqui, é onde você vai usar pro acabamento, digamos assim. Então, tipo, aquela listra mais bem feitinha, né? Aquele detalhe mais que precisa de mais precisão. Você vai nas miudezas, assim, no detalhamento, os pincéis mais novos, né? Vai tipo para dar o toque final no seu toy ou na sua caricatura. Esses não vai ser aquele pincel que você vai usar pra pintar todo ele, sabe? Quando é quantidade, uma área grande para pintar, você não precisa gastar os seus pincéis nesse momento. Você vai gastar o seu pincel novo nos detalhes. Quando você passa a usar ele um pouquinho mais, ele vai ficar mais ou menos assim. Ele fica aqui... primeiro que ele vai pegar a cor da tinta que você tá usando. Então, uma dica bacana é você ter, assim, por exemplo, pincéis, jogos de pincéis, tipo duplinhas, para as tintas claras e as tintas escuras. Se você costuma usar muito tinta escura para um tipo de produto, um tipo de trabalho, só que você também usa tinta branca, não mistura os pincéis, né? Você vê como os pincéis, esse pincel aqui, eu uso muito para pintar base, né? E eu sei que eu vou usar ele só com tinta escura, então ou é preto ou é azul. Eu não vou usar ele, né? Não vou me meter a usar ele com branco. Então é importante você ter um pincel para cada, não para cada cor, mas para cada tonalidade, né? Os pincéis claros você pinta só usa com a tinta clara, e aí você também tem pincéis mais escuros. Isso é muito importante. Mas aqui, continuando, né? Depois que você usa o seu pincel, ele vai ficando mais abertinho. Não sei se você consegue ver. Tá vendo? Ele fica mais abertinho aqui, ele não é retinho que nem um novinho. Então, para detalhamento, ele já não vai mais servir, porque ele não vai dar um resultado muito bacana, né? Vai ficar meio que mal feito, não vai ter aquela precisão cirúrgica de um trabalho que você bate o olho, você vê a riqueza, você vê o cuidado, né? Quando o pincel começa a ficar mais aberto, ele borra, né? Isso não é legal. Isso desvaloriza o seu trabalho. Então, você tem que prestar atenção nisso. E usando o pincel, tirando dele o melhor, mas sem desvalorizar o seu trabalho. Então, quando o pincel vai ficando mais abertinho assim, eu deixo ele para pintar áreas maiores. Por exemplo, um sapato, até mesmo, tipo... áreas maiores assim, que é ainda importante um pincel bom pra fazer essa parte, mas que ele já não serve mais pra detalhe. Então, tipo, um sapato, uma roupa, eu deixo pra pintar essas partes. O rosto, então ele já não serve mais pro detalhamento, pra cereja do bolo, né, da minha pintura, mas ele ainda é importante quando as cerdas ainda estão assim juntinhas, ela não tá descabelada, para pintar outras partes do meu trabalho. Agora, um pincel assim, ó, que você vê que ele já tá todo descabelado. Cadê? Tem outro aqui. Quando
as cerdas, elas não têm mais uma uniformidade, tá vendo? Tem uma pra cá, outra pra lá. Esse aqui não serve mais pra pintar, pouca coisa. Eu uso esses aqui pra misturar tinta, por exemplo. Então eu misturo tinta pra depois eu usar o outro e pintar. Então eu não sei se você já chegou a pensar nessa logística dos seus pincéis, mas é importante, porque assim você valoriza a sua pintura e tem uma pintura bem feita. Então é assim que eu uso os meus pincéis, né? Que eu vejo uma forma mais inteligente de usar os meus pincéis a favor do resultado do meu trabalho. Esses pincéis aqui eu também uso para fazer uma técnica de sujar, que você vai ver que aí você faz bem assim, tipo, é bem mesmo só pra meio que sujar o que você tá pintando. Aí esse você pode usar também, porque ele já tá todo descabelado e você não força, você não desgasta um pincel novinho. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessas dicas e comece a ver aí os seus pincéis de uma forma diferente, cuidar mais deles e usar o pincel certo para a ocasião certa. A gente se vê no próximo vídeo.